Olá pessoal, é, eu sou o Luan Alves Araújo e hoje eu vou apresentar meu trabalho de banco de dados, que consiste numa criação de um hospital. Eu vou aqui mostrar para vocês como é que eu fiz meu modelo conceitual, que basicamente faz com que um paciente ele vai ter prontuário e vai ter exames e consultas. O paciente ele em respeito ao exame, ele não precisa fazer necessariamente o exame, ou também ele pode ter, como ele pode ter infinitos exames. Já o exame, ele precisa de pelo menos um paciente ou a quantidade infinita de pacientes. Já o paciente do prontuário, um paciente só pode ter um único prontuário, assim como o prontuário só pode pertencer a um único paciente. Aqui, em relação às consultas, os pacientes podem ter nenhuma consulta marcada ou várias consultas marcadas. Já as consultas precisam de pelo menos uma pessoa e também uma consulta. Uma pessoa, no máximo um paciente, no caso. No caso seria um paciente para ser atendido só. E a consulta, ela também se relaciona com os médicos, que no caso, em relação aos médicos, uma consulta só pode ser uma consulta se tiver um médico ou um único médico mesmo, que é na sua área de especialidade. Já o médico, ele pode ter nenhuma consulta ou várias consultas marcadas para ele. Em relação ao modelo lógico, eu segui o mesmo raciocínio, onde prontuário, exame e consulta são tudo ligado ao paciente, como aqui no primeiro modelo, e o único que está ligado à consulta são os médicos. Que, claro, para ter uma consulta precisa de um médico e de paciente, e o paciente precisa de exames e de prontuários para mostrar para o médico, no caso mostrar na consulta para o médico. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz meu banco de dados. Meu banco de dados, comecei aqui criando database hospital, criar a tabela de paciente, e aqui são os 20 inserts da tabela paciente, que outro insert. Eu criei uma tabela de exames. Aqui são os 20 inserts dos exames. Eu criei a tabela dos prontuários do paciente. Aqui são os 20 inserts. Assim como médico e consultas com 20 inserts. Aqui eu fiz um update. Update do. Aqui nesse caso é update da tabela médicos, que vai mudar o nome e a especialidade do médico que tem o ID1. E aqui um update na tabela de exames, que vai mexer no resultado, vai mexer no resultado do exame do ID1, o resultado vai ser igual a negativo, vai mudar para negativo. E aqui um delete. Aqui é um delete para deletar na tabela exames o resultado, a linha que tiver resultado igual a deficiência de vitamina D. E aqui na tabela consultas, deletar a consulta que tiver marcado para 5/5/2023. Aqui é só um select, a select da consulta que eu fiz. Aqui são os meus joins. No caso dos joins aqui, eu fiz um inner join, que ele vai ver qual é a relação de uma tabela para outra, que no caso dessa aqui é de paciente para exames, aqui de paciente para prontuário e aqui de consulta para médico. Daqui, no caso ele me deu duas tabelas, certo? Assim, como fiz esse join, fiz apelido aqui do P e do exame, que é P e E. Aqui do mesmo jeito, inner join. Aqui foi quando eu criei minha view, que ele faz uma lista dos pacientes que estão com positivo para COVID, que nesse caso ele vai pegar pelo nome e pelo nome do exame, data exame, resultado da tabela exame e pelo nome do paciente e P nome só que vai ser da tabela pacientes, o nome do paciente da tabela pacientes. Aqui vai pegar a tabela de exames, vai fazer um inner join do paciente com o inner join da paciente da tabela paciente e o paciente ID da tabela exames. E que também só vai pegar as linhas que tiverem o nome do exame ser igual a COVID e o resultado sendo igual a positivo. E aqui é o select para testar ele. No caso ele não deu nada, eu não sei porquê, deixa eu ver se eu adicionei.
Ah, já sei, porque eu não adicionei os exames. Pronto, agora vai. Porque pega diretamente a tabela de exames, aí ele me trouxe Luan Silva e Limpo Andrade, que estão positivos para Covid. Certo, aqui foi a variável. Uma variável que eu criei sendo de paciente D sendo inteiro. E ele vai pegar o ID do paciente 7. Então eu fiz aqui um select, pegando a tabela prontuário, o paciente D da tabela prontuário, que tem o paciente D igual a 7. Aí vamos rodar isso aqui e vai vir da tabela prontuário o paciente com ID 7. Tá aqui. A tabela prontuário, paciente do ID 7. Aqui tem uma procedure, onde a procedure eu fiz só basicamente um select, uma criação da variável, fiz um select para trazer é, igual eu fiz aqui na variável, só um select para trazer a tabela, onde eu usei aqui eu usei a variável de paciente D e peguei o select passando a tabela exame do paciente D sendo igual ao paciente ID que eu for passar. Que no caso, quando eu chamar a função, nesse caso aqui que eu chamei a função, eu passei com o paciente D sendo 3. Então ele vai na tabela exame trazer o paciente com ID 3 na tabela exames, que é esse aqui. O terceiro paciente que tem hemograma, resultado normal. Certo, e aqui é a criação da minha trigger. Que basicamente aqui eu fiz uma trigger para ver quais exames vão estar positivos, independente de ser Covid ou não, da tabela de exames. Depois de um dado ser inserido, tendo o resultado igual positivo na tabela de exame. Então, quando inserir, ele vai inserir novos dados no prontuário do paciente que foi colocado o exame positivo. E aqui o select passando a criação da tabela que vai ser criada nessa trigger, passando com o ID do paciente, a data do prontuário que vai ser a data da alteração, o getDate, vai vir a data de alteração. E aqui a descrição vai concatenar exame com o nome do exame, que no caso desse caso aqui que eu usei antes, então veria exame hemograma positivo. A tabela que vai ser criada na trigger, sendo o resultado positivo, como eu falei antes. E aqui é só um exemplo de inserção que eu fiz nele, que rodou naquele momento. E é isso, aqui é basicamente a normalização, é basicamente o meu banco de dados. É, nessa descrição que eu deixei, foi a normalização que foi a segunda forma, que é uma forma que ele normaliza a base de dados de forma que a coluna tem que estar diretamente ligada com a chave a chave primária da tabela. Que nesse caso aqui, o que aconteceria quando dados médicos podiam ter duplicatas? E para resolver esse problema, eu separei a tabela dos médicos como tabela independente, sendo essa aqui. Vendo que não tem for key, sendo uma tabela independente. E eu utilizei chave primária, que é do Magic D, como está aqui. Eu passei só a chave primária, não passei a chave estrangeira. Desse jeito ele passou pela consultas. Assim ele evita que os dados se repitam e tirando a redundância, né? Tira a redundância e não tem violação nas normalizações. Basicamente foi isso no meu banco de dados. Agora eu vou falar sobre duas profissões de dados que, na minha opinião, estão em um desenvolvimento grande. Não só essas profissões que eu vou citar, mas como o mercado em si, que ele vem evoluindo bastante, mas não só vem evoluindo, mas como grandes oportunidades vêm aparecendo e também para profissionais qualificados, né? E ele está em bastante evolução e também com essa evolução a demanda aumenta e vai aparecendo novas profissões, como além dessa que eu vou citar. E também importante, né, a gente
estudar cada vez mais as funções para virar um bom profissional na área, né? Aqui eu vou falar sobre o engenheiro de dados, que é o profissional, que ele é responsável pela manutenção, para gerenciar o projeto, ver se está tudo organizado, está nas normas do LGPD e também pela integração, acessibilidade, segurança, ele otimiza o fluxo de dados e ele também é responsável por projetar e gerenciar os sistemas de coleta de dados de uma organização. Ele, ele estrutura a infraestrutura dos dados, ele entrega informação de sistema único. O principal papel dele é fazer com que esses fluxos brutos se tornem organizados e prontos para análise, né? Para uma tomada de decisão, e desenvolvimento de estratégias empresariais. A responsabilidade dele é atender a aglomeração, como eu falei antes, a segurança, estudar sistemas de coleta e armazenamento e entre outros, né? As ferramentas mais utilizadas por ele são o Python, o SQL e a Big Data, que estão no mercado aí, junto com eles. Eu também vou falar um pouco sobre o cientista de dados, que o cientista de dados, ele que mexe com dados brutos, ele que coleta, ele analisa, interpreta os dados para ajudar na organização, a organização como um todo da empresa. Ele também ajuda na coleta de dados, assim como estatísticas de programação e conhecimento de negócios. E de acordo com a pesquisa, por uma curiosidade, né? A faixa salarial bate uns 7 mil, dependendo do nível, né, de conhecimento. Ele também costuma usar Machine Language para trabalhar com essas informações, essa volumosa e complexos dados, né, de forma rápida e assertiva. E suas ferramentas mais utilizadas são Python e estatística avançada, né? Agora eu vou falar sobre a diferença deles, onde o engenheiro de software ele é mais responsável na parte da estrutura, né, da integração e da segurança. Ele que verifica, né, ele que fica lá vendo se está tudo nas normas, verificando se está tudo de acordo. Já o cientista de dados, ele é mais focado na análise de aplicação dos dados brutos, né, de insights. Ele que realiza relatórios, fazendo padrões e entre outras funções. Uma conclusão aqui. Como eu falei na introdução, que o mercado tem evoluindo muito e para atuar nessas carreiras tem que sempre estar se evoluindo, sempre estar estudando e acompanhando as transformações, né? Para a gente não ficar para trás. Agora eu vou falar sobre os SGBDs. Os SGBDs basicamente são os sistemas gerenciadores de banco de dados, que é a sigla, que eles são um conjunto de software para editar, armazenar, criar, recuperar dados em tabelas, que como vocês sabem, banco de dados, como mostrei antes, funcionam com tabelas. E muitos profissionais têm que dominar isso para saber qual SGBD usar, qual seria mais eficiente. E as suas vantagens é controle de acesso e segurança, melhoria no desempenho, armazenamento centralizado, entre outros, né? O SGBD que eu vou falar aqui é o Snowflake, que ele é um SGBD moderno, ele é baseado na nuvem, ele garante escalabilidade, né, simplicidade de desempenho, e ele não faz uso de uma nuvem, mas nuvem no geral, usando vários tipos de dados. Suas características: reduz compartilhamento de dados elástico, suporte ao workload massivo e análise em tempo real. Ele também tem um custo baseado no uso, né? Ele não de graça. As suas vantagens que ele tem uma escalabilidade automática e tem uma grande performance sem precisar de um hardware muito complexo. E os casos que eles são usados são com a integração do Power BI
e análise complexa de dados que não estão estruturados. Ele é um dos casos que eu usado eles. Eu também vou falar sobre o da Microsoft Azure, o SQL Azure, que é da Microsoft. Ele que é também baseado na nuvem, ele é multimodal, estruturado e também não é relacional. Ele tem uma inteligência integrada que ele que vai aprendendo padrões de aplicativos, ele se adapta para maximizar a eficiência que você faz. No caso, quanto mais você usa ele, mais ele vai pegando padrões para te dar mais confiabilidade, segurança, maior desempenho para o que você está usando. E suas características eles são totalmente gerenciados. Ele tem uma segurança de nível corporativo, porque tem uma integração perfeita com o ecossistema do Microsoft, né? As suas vantagens: a alta disponibilidade de recuperação de desastres, ele que escala para diferentes demandas, e seus casos de uso são em empresas grandes, né? E o warehouse híbrido, onde mais é usado. Vou falar sobre a diferença dele, né? Onde o Snowflake ele é um warehouse em nuvem, já o banco de dados o SQL Azure é um banco de dados relacional. O Snowflake ele tem uma análise de Big Data, o SQL Azure ele tem aplicações empresariais. O Snowflake ele tem, como eu falei, ele é um multinuvem, já o banco de dados ele usa a nuvem específica da Microsoft Azure, dele mesmo. O Snowflake é elástico, independente, ele tem diversos serviços de BI, ETL, e já o SQL ele tem uma escalabilidade por demanda. De acordo com o que ele vai trabalhando, ele vai escalando, né? Totalmente, e ele também é integrado ao Microsoft, né? A conclusão aqui que eu chego é que o SGBD é muito importante para gerenciar os bancos de dados, assim como o mundo digital, né? Porque tudo que agora é baseado em dados, praticamente dados, ele também ajuda, né, na tomada de decisão de dados. E já esse banco de dados que eu citei, eles são poderosos, mas dependendo de cada caso é que você vai usar, dependendo do profissional e o que você está querendo. E os de análise complexas, né? Basicamente é isso. Aqui eu termino minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado.